Hoje, 16 de julho de 2014, estamos aqui com a doutora Maria José Bezerra, uma mulher que muito representou aqui em Goiás as mulheres, os advogados e muito abrilhantou a justiça do trabalho aqui em Goiás, seja quando da terceira região, seja na 10ª e também na atual 18ª. Doutora Maria José, boa tarde. Boa tarde. Por favor, em qual local e data a senhora nasceu? Eu nasci no município de Independência, no estado do Ceará, no dia 1º de julho de 36. E a sua família, qual a origem? São todos mesmo do Ceará ou não? Todos. Meus pais nasceram e viveram, meu pai viveu até os 65 anos no mesmo lugar, lá em Santa Quitéria. E é de origem simples, eles eram lavradores, né? Trabalhavam na roça, tinham uma pequena propriedade e viviam disso. E qual a estrutura da sua família? Quantas pessoas eram e quais as atividades seus pais e seus irmãos exerciam na época da sua infância e adolescência? Meu pai era lavrador, né? Eu sou de uma família grande, eu sou de uma família de 12 irmãos, como todo nordestino é, né? E eu sou a filha caçula, né? Mas tem 2 irmãos mais novos do que eu sou das mulheres, a mais nova. E meus irmãos, eles mexiam com venda de gado, e mexiam com boiadas, eles tocavam, vendiam naquela época, eles não era frigorífico, eles chamavam matadouro. Os matadouros, eles vendiam gado para eles. O que eu me recordo é disso que eles faziam. E minhas irmãs, eu tinha 2 irmãs que são mais velhas do que eu, ainda estão todas 2 vivas, uma está com 91 anos, elas eram costureiras. E quais os lugares que a senhora viveu na sua infância e adolescência? Eu vivi no Ceará e do Ceará eu vim para Goiás. Eu cheguei aqui em Goiás em novembro de 58 para estudar, né? Eu tinha um irmão, o Gonçalo Bezerra Lima, e ele trabalhava aqui, trabalhava na Casa Iracema. E como eu era a mais nova das mulheres, e o meu pai tinha um sonho dos filhos estudarem, né? Apesar dele ser uma pessoa, tinha só o primeiro ano, era alfabetizado, ele sempre teve muita vontade dos filhos progredir. E ele tinha muita vontade que os filhos estudassem, então eles investiram muito em mim e no Gonçalo. O Gonçalo que já estava aqui, em mim, que era, ele achava que seria uma felicidade total dele. Eu saí, vim estudar e eu vim. Eu tinha 12 para 13 anos quando eu cheguei aqui, era uma menina, mas nunca morei em outro lugar, só nesses 2. E na sua adolescência, já em Goiânia, a senhora já tinha uma noção de qual a profissão a senhora gostaria de exercer? Não, é muito interessante. Eu, como toda adolescente, né, eu estudava, nem pensava em trabalhar, eu não me lembro de ter nenhuma perspectiva de estudar, o que eu ia estudar. Até porque era muito normal as pessoas terminarem o 1º grau. Eu fiz, naquela época, era o 5º ano, a 5ª série hoje, era admissão. Eu fiz o admissão e depois eu fui fazer a prova, porque era uma provinha que a gente fazia para fazer o ginásio, que é hoje o fundamental, né? Eu me preparando para ser professora, porque era o fim de toda mulher, né? Era ser professora. Isso eu sabia que eu ia ser, porque era o caminho normal de toda moça que quisesse estudar.
A sua saída do Ceará, ela se deu incentivada porque um dos irmãos da senhora já tinha saído, porque era um costume da região, ou foi a somatória das duas coisas? Não, na minha região, meus irmãos foram os primeiros a sair. Foi muito mais por ele. Eu vim porque, como eu era mais nova, ele me adotou como se eu fosse uma filha dele. Então, ele me trouxe para me proporcionar estudo, que eu estudasse, que eu fosse diferente das outras, que as outras duas só fizeram o primário e não tiveram condição de... As outras duas, nas outras três, que eram 3 mulheres. E elas só fizeram o primário e não estudaram, mas ele não queria isso para mim. Ele já vislumbrava uma coisa melhor para mim e me trouxe. Pediu aos meus pais e meus pais consentiram e eu vim. A senhora disse agora há pouco que chegou em Goiânia na década de 50. É. Como era a nossa cidade naquela época? Olha, a gente lembrar assim de Goiânia o que era. Goiânia tinha o aeroporto, não sei se vocês já ouviram falar, era dentro da cidade, era ali, bem... Você sabe onde tem um prédio que é do Serviço de Meteorologia, ali na Paranaíba, com a Tocantins? Ali atrás era a casa de campo, então o aeroporto era ali, os aviões desciam ali. E ali não tinha nada, para você chegar lá era uma dificuldade, era tudo terra. Eu cheguei aqui, não tinha uma rua asfaltada. A Avenida Goiás tinha o Palácio, tinha aquele relógio, tinha a Praça Cívica, que ela foi feita na época da inauguração, né? Mais nada, ia ter casa lá embaixo, perto hoje, onde é a estação ferroviária, a praça da estação. Então, era uma cidade bem pequena, bem interiorana, tá? Tanto que a gente aprendeu a conhecer o povo. Daquela época, a gente lembra de todo mundo. Doutora Maria José, qual sua formação acadêmica? Eu fiz normal, né, que chamava-se normal, que é magistério, no Instituto de Educação de Goiás. Depois eu fui fazer serviço social, até porque quando eu entrei no SESC, eu tinha terminado o magistério. E lecionei lá no próprio Instituto de Educação, que eu fiz o magistério no Instituto de Educação, eu hoje nem sei mais como é que é o nome, ali na Quinta Avenida, né? E eu lecionei lá, depois eu passei no SESC, eu entrei no SESC num concurso, e quando eu fiz o concurso, eu fiz uma entrevista com o diretor regional. E eu me lembro que na prova tinha perguntas o que eu gostaria de fazer. Aí eu falei que eu gostaria de fazer direito, naquela época, em 58, quando eu entrei no SESC. E eu fui e disse que queria fazer direito. Ele pegou a prova e falou assim para mim: escuta, você diz aqui, você cometeu aqui, entrou em contradição. Eu falei: não entrei em contradição. Ele falou: entrou sim, porque você disse que você gostaria de ser advogada. Agora você no final, porque perguntar se o SESC, toda pessoa que entrava lá, mulher, tinha que se fazer serviço social. Então, se aquilo era um dos fatores para me aprovar, o que te custava eu dizer que ia fazer serviço social? Não tinha nada, né? Aí eu fui, pois ele disse que eu tinha entrado na contradição. Não, senhor, não entrei em contradição. Eu disse porque o sonho do meu pai é que eu seja advogada. Era o sonho dele. Mas aqui pede serviço social, então eu vou fazer serviço social. Aí ele falou: quer dizer que ele era bem possível, assim, muito parecido com o tipo de doutorado, chamava-se Francisco Balduino Santa Cruz. Aí ele falou assim: mas quer dizer que se seu pai mandar você casar, desculpe a cor, mas eu sou obrigada a dizer porque era o racismo. Se o seu pai falar que você vai casar com
com preto você vai casar com preto? Eu falei, não, casamento e profissão são duas coisas bem distintas uma da outra. Ele calou na hora, ele não disse nada. Eu falei, eu caso com quem eu achar que eu devo casar, e não o que o meu pai escolher. A senhora ingressou na faculdade de Direito. Sim. Durante o seu momento ali na faculdade, estudante de Direito, quais eram as suas expectativas para o futuro? Olha, eu fui fazer Direito, já eu tinha terminado Serviço Social e lecionava na Faculdade de Serviço Social. Eu fui professora na Faculdade de Serviço Social e fui diretora administrativa da faculdade. Quando foi criada a Universidade Católica, o vice-reitor me convidou para mim assumir uma divisão. Era uma divisão que cuidava de bolsa de estudos, de vida de aluno, de alimentação, de tudo. Ela cuidava do aluno da universidade. E ele me chamou porque a universidade estava com uma quantidade enorme de alunos que não pagavam a escola. E ele queria também que eu trabalhasse nisso. E me chamou de divisão de ação social. Era o nome da divisão, ligada à vice-reitoria para assuntos acadêmicos. E eu fui para lá. Nesse tempo que eu tive lá, o reitor da época, que era o padre Cristóvão, ele foi colega do Aldo, meu marido, na faculdade de Direito. Eles fizeram Direito junto. E ele era reitor da Católica. Foi ser reitor da Católica. Ele me disse, Maria José, você terminou o serviço social, você leciona, eu sei que você é bem afinada com o serviço social, você não quer fazer Direito? Falei, padre Cristóvão, eu não vou enfrentar mais um vestibular. Eu tenho muita coisa, eu trabalhava no SESC e era diretora da divisão de ação social do SESC, né? Falei, não, eu tenho muita obrigação, não vou fazer isso não. Não, eu te dou, nós estamos abrindo vagas para portadores de diploma. E eu te dou uma vaga. Falei, bom, assim eu vou, né? Aí eu fui estudar. E quando eu cheguei em casa, que eu contei isso para o Aldo, ele falou, muito bem, porque eu não posso advogar, porque como ele era fiscal de rendas do Estado, ele era impedido de advogar. Tem um impedimento legal, né, no Estatuto da OAB, que o funcionário público não pode advogar. Então, ele não advogava. Aí ele disse assim, aí eu me realizo em você. Eu falei, então, vamos embora. Eu fiz, fui fazer. Foi por isso. Depois de concluídos os dois cursos, Serviço Social, Direito, uma profissão tomou conta da outra ou a senhora levou as duas do mesmo tempo? Eu costumo dizer que o serviço social me ajudou a ser advogada. Porque eu vejo na advocacia não aquela ganância em ganhar dinheiro, em competir. Eu acho que a advocacia tem que ser um processo de ajuda. Ela vai lidar com o direito da pessoa que pensa e eu costumo dizer que é como se fosse um alimento, né? Eu entro com ação pensando em ganhar aquilo, mas para me alimentar, para ajudar a minha família, né? E não simplesmente por entrar, por brigar com o patrão, porque eu advoguei 90% da minha vida foi como para empregado. Eu nunca advoguei. Poucas vezes advoguei para empregador e sempre contrariada. Eu nunca gostei. Gostava de empregado mesmo. A senhora trabalhou no SESC por 53 anos. 53. O SESC é uma instituição a nível nacional. Isso. Como foi sua trajetória lá no SESC? Interessante. Eu entrei no SESC e me levaram para Campinas. Em Campinas tinha um centro de atividade. E eu fui para lá trabalhar como auxiliar de biblioteca. Tinha uma biblioteca que atendia aos comerciários de Campinas e eu fui trabalhar nessa biblioteca. Pouco tempo depois, era chefe de centro de atividade, passou num concurso em Brasília, para a Fundação de Serviço Social de Brasília, e ela foi chamada e
fui surpreendida com o convite para assumir a gerência de lá. Então, com 6 meses de SESC, eu já fui administrar um centro de atividade. Aí disso aí, eu fui gerente de Campinas. De Campinas, eu já vim direto para a divisão de orientação social, que é o órgão máximo que mexe só com a parte técnica do SESC. Os programas, as execuções, os planejamentos, é todo feito pela divisão chamava-se Divisão de Orientação Social, na época. Aí eu vim para ela. Nela eu fiquei, acho que uns 3 anos, na Divisão de Orientação Social. E o diretor da minha época, quando eu entrei, que é o Dr. Francisco Balduino Santa Cruz, ele saiu do SESC. Aí eu fui convidada pelo presidente para assumir a direção regional. Uma grande surpresa para mim, até porque eu fui sempre muito combativa. Eu nunca fui muito eu não conhecia nem os conselheiros, porque o SESC é composto de uma presidência e dos conselheiros de vários sindicatos de classe, certo? Então, é um colegiado que dirige o SESC. Eu não conhecia ninguém. Foi uma grande surpresa para mim eu ser convidada para mim de diretora técnica e administrar uma entidade que na época não era tão grande, mas a perspectiva dela, ela não era, para mim era muito grande, muito. Eu me surpreendi quando eu fui convidada. A senhora atuou muito, enquanto profissional do direito, na área trabalhista. Quando foi que se deu início dessa sua atuação na área trabalhista e o porquê da senhora ter escolhido exatamente a área trabalhista? Olha, eu tenho a impressão que foi o serviço social e o próprio SESC que me deu isso. Como o SESC atende comerciários, só comerciários e sua família, eu passei a conviver muito com a classe. E o Gonçalo, na época, era presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio. E ele me levou para fazer estágio no sindicato. Eu comecei no Sindicato dos Empregados do Comércio, advogando como estagiária. E aí eu não vi outra coisa. Eu achei que ali eu me realizava. E quando foi isso, o seu início? Olha, eu comecei no sindicato em janeiro de 1974. Início da década de 70. De 70. Como era a Justiça do Trabalho em Goiás naquela época? Olha, tinha a junta, era ali na Avenida, na Praça Cívica. Eu não sei se... Tem um prédio, que a Praça Cívica tem um prédio de cá e outro de cá, que faz... que tem uma ruazinha que sai de lado do palácio. Ela era num cantinho, não era mais do que essa sala aqui. A sala de audiência não era desse tamanho. Talvez que a sala, com o local onde tinha os arquivos e tudo, fosse até maior, porque fosse até lá na porta. Era muito pequeno, mas eu já tinha um movimento muito grande de processos. Nós éramos muito poucos os advogados daquela época, tinha o doutor Vitor Gonçalves, o Dailton Anchieta. Eu estou dizendo todo de empregado, porque o Dailton era do Sindicato dos Bancários, o doutor Vitor da Construção Civil. E o Lustosa, que era do Sindicato dos Empregados do Comércio, e eu, como estagiária, fazia as audiências para ele. Tinha mas depois um pouco veio o Silvio, e os advogados que advogavam para patrão, que faziam defesa de patrão, nenhum tinha especialidade, sabia muito direito do trabalho, eles eram aventureiros, eles faziam como civilistas, eles não eram. Então, eram esses os advogados que atuavam na Justiça do Trabalho, na área de empregados, que
lá. E que eu era muito ligada, aliás, era ligada a essa área, né? Quais eram as maiores dificuldades que vocês, advogados trabalhistas, passavam naquela época? Olha, primeiro o número de empregados. Era muito pequeno de funcionário, a justiça tinha poucos, né? E os funcionários, muitos deles eram de origem do Estado, colocado à disposição da justiça, porque a justiça do trabalho era muito pobre, não era só em Goiás, era no Brasil, né? Ela era muito pobre. O governo não se preocupava em crescer a justiça do trabalho, até porque os empregadores, que sempre foram os mandões, eles dificultavam isso, porque eles sabiam que iam ter pessoas que iam brigar com eles, né? Iam pagar para despertar o direito dos outros, as pessoas descobrirem que tinham direitos. E naquela época era muito interessante. O maior número de ação era do pessoal da construção civil. Não sei se porque já existia, o sindicato eram mais atuantes, ou se porque o doutor Vitor já estava ali, lecionava direito do trabalho, talvez fosse por isso. Mas era muito interessante. Eu costumo dizer que os empregados da construção civil sabiam mais os direitos dele do que outro qualquer. Eles tinham noção do que era o direito dele e brigava. Você visse uma pessoa brigando ali pelo direito dele, você podia ter certeza que ele era da construção civil. Então, a construção civil despertou muito isso. Aí depois é que os comerciários começaram a também entrar. Mas o número de ação maior na Justiça do Trabalho sempre foi da construção civil. 1974 era o governo de Ernesto Geisel, ditadura militar. Como era isso? O advogado tinha, sim, a liberdade para atuar? É muito interessante, eu não me lembro de nenhuma interferência nesse sentido. Tá? Se existia, era muito camuflado que a gente não sabia. Não participava disso. Meu marido era líder estudantil. E sabe por quê? Eu acho que eles a Justiça do Trabalho não preocupava o governo. Ela era muito pequena, muito incipiente para poder preocupar o governo. Eles tinham outras preocupações. Desde quando a senhora começou, década de 70, até o presente momento, a nossa Justiça do Trabalho em Goiás já teve diversas instalações em endereços diferentes. A senhora lembra de todos eles? Todos eles. Mesmo na Praça Cívica, que era só eu vou falar junta, porque da época, era a primeira junta. Quando criou a segunda junta, ela funcionou na Rua 20. Da Rua 20, elas vieram todas para a Avenida Goiás. Só não sei os números, ali na Goiás, pertinho do Bradesco, fundo com o Bradesco, um prédiozinho que era da Associação Comercial. Que é muito interessante, a Justiça do Trabalho em Goiás, ela sempre foi muito ligada aos sindicatos de classes patronais. Era a Federação das Indústrias, Federação do Comércio, entendeu? Não era o sindicato em si, eram essas duas entidades que, inclusive, ajudou muito a Justiça do Trabalho. Muito. Eu me lembro de falar que dava móveis, que dava papel, eles forneciam muita coisa para a Justiça do Trabalho. Então, você imagina para nós, advogado e empregado, o receio que a gente tinha da influência deles, né, nas decisões. Claro que a gente sabia que não existia, mas podia ter, porque eles é quem mantinham. A gente sempre tinha aquele receio. E a sociedade em si, como ela via a Justiça do Trabalho? Ou, da mesma forma que a senhora disse a respeito do governo da época, que a Justiça do Trabalho não preocupava muito, a sociedade sabia da existência e da influência que tinha a Justiça do Trabalho? Não, acho que muito pouca. Eu acho que a sociedade, de um modo geral, ela não se preocupou com isso. Aliás,
eu não vejo nem só a justiça do trabalho, é nenhuma justiça. Eles não se envolvem, eles são muito incrédulos, muito, não sei se incrédulos ou sem preocupação com o que isso podia repercutir na vida dele. Então, eu nunca tive nenhuma. Desde o início, na década de 40, até o início da década de 80, o estado de Goiás pertenceu à terceira região, com sede em Belo Horizonte. Foi. A senhora percebia que isso significava uma dificuldade para o advogado aqui em Goiânia, a sede do tribunal ser tão distante? Olha, a dificuldade que a gente tinha é porque quando havia recurso, nós tínhamos que contratar advogados lá, né? E nós tínhamos tanto a Federação o Sindicato da Construção Civil como o Sindicato dos Comerciais, nós tínhamos um advogado que acompanhava nossos processos, né? Mas a dificuldade era muito grande, porque você ia de avião, de carro era uma loucura, né? Porque não tinha estrada. Então, eu fui uma vez fazer uma defesa em Belo Horizonte, na terceira região, de um processo meu, que não era pequeno, mas eu fui porque meu cliente não me pagou. Eu paguei a minha passagem, o Aldo foi comigo, porque enfrentar um tribunal que eu nunca tinha nem visto, né? Eu fui fazer a defesa oral, a sustentação oral lá na terceira região. E eu fui de avião, quer dizer, eu puxei minha despesa com hotel, de um dia para o outro, e fomos de avião, porque de carro era humanamente possível. E a gente não podia, apesar de minha ação ser uma ação muito grande, era muito grande. Eu me lembro que era um valor altíssimo, não era pequenininha. Eu tive muita dificuldade em receber essa ação pelo valor, que era tão alto, mas eu fui para lá. Então, a dificuldade que a gente sentia era essa, porque você não tinha como. A gente acompanhava, tinha o diário oficial que vinha, né? Eu tinha assinatura, os advogados tinham uma assinatura, vinha e a gente lia, acompanhava as assinaturas do jornal. Era assim que a gente acompanhava. No início da década de 80, foi a criação da 10ª região. Agora, Goiânia não estava mais ligada a Belo Horizonte, estava ligada a Brasília. Sim. Goiânia, no caso, o estado de Goiás, né? Isso significou um avanço muito grande para os advogados da Justiça do Trabalho em Goiânia ou não modificou muita coisa? Olha, modificou pouca coisa. A diferença é que, em vez de ir para Minas, foi para Brasília. A dificuldade de locomoção continuou quase a mesma. Mais fácil porque você ia de carro, né? Mas a estrada era uma pista só. A gente se aventurava muito em andar para Brasília. Sair daqui, a gente tinha a audiência aqui e, às vezes, uma defesa lá. Ou um ou outro ficava prejudicado, né? Eu me lembro que aqui, quem acompanhava as ações do Sindicato dos Empregados do Comércio, em Brasília, nós tínhamos um escritório lá que pertencia à Federação Confederação do Comércio, né? Mas a gente nunca gosta de passar o processo para uma outra pessoa acompanhar sem que a gente veja, porque o trabalho é um trabalho muito de cada um, né? É muito individual. Uma petição inicial, um recurso. Então, o que você faz, ele tem uma coisa da gente. Então, você vai passar para o outro, a gente nunca acredita que ele faça como a gente faz. Mas eu acho que continuou pouca diferença. E nessa criação do Tribunal da 10ª Região, início da década de 80, houve um certo burburinho entre os advogados de Goiás, olha, agora vai melhorar. E também houve assim uma participação mais efetiva de pessoas de Goiás, sejam advogados ou magistrados, a participação assim mais forte na criação da 10ª Região? Olha, o doutor Erasto conseguiu unir, que foi o doutor Erasto, que foi quando ele viu que Goiás ainda tinha dificuldade
em ter seu próprio tribunal, ele partiu para Brasília, que era mais fácil, porque Brasília, Goiás ficaria só Goiás, e Brasília ficaria com Tocantins, Mato Grosso, né? Então, a área de atuação era maior. Ele se apegou à Federação das Indústrias, que ele era muito amigo do presidente, que era o Aquino Porto, da Federação do Comércio, que era o Elias Bufaisel, e a OAB também o ajudou nisso, muito. Os sindicatos, através das suas federações, né, ajudaram muito. E é tanto que o primeiro representante dos empregadores, dos juízes da área de empregadores, é da Federação do Comércio, chama-se Hilton Rodrigues Norato. Ele foi o primeiro representante na 10ª região. A senhora atuou como advogada por muitos anos. Eu advoguei de 74, 90, eu comecei a diminuir em 80. Quando eu assumi a divisão administrativa em 93, que eu assumi a divisão administrativa no SESC, eu tive necessidade de deixar alguma coisa. A advocacia me tomava muito tempo, ela me absorvia demais, e eu tinha que optar por uma coisa, uma ou outra. Como o SESC, naquela época já era melhor, eu estava me realizando mais profissionalmente, eu preferi, já me sentia satisfeita como advogada, eu deixei a advocacia para o Aldo, que já podia advogar, e para minha filha, Marialda. Aí eles tomaram de conta, mais ou menos 92, 93. Nesse período todo, advogando, óbvio, muitas ações interessantes foram parar lá no escritório da senhora. Tem alguma, assim, especial que a senhora gostaria de comentar? Eu tenho uma muito interessante, é meio compridinha a história. Essa ação, eu era de um rapaz que trabalhava numa fazenda. Ele era administrador da fazenda. Chama-se Fazenda Santa Marta. Ele até hoje eu não recebi, hein? Ainda não recebi esse processo, tem 32 anos. Ele é muito interessante porque esse processo é bem diferenciado do que acontece. A Justiça do Trabalho tem no máximo 2 audiências, a inicial e a instrução. E quando hoje, no rito sumaríssimo, porque sempre foi rito sumaríssimo, mas não tinha nada de sumaríssimo, hoje é que é. Os juízes não se davam o luxo de dar uma sentença, por mais simples que fosse. Ele levava para fazer em casa, em casa. E essa ação, como era de uma pessoa muito influente, o irmão dele é dono do Castro Hotel. Para você entender como é que é a coisa, um fazendeiro rico, dono de uma empresa rural, em Jussara. E o rapaz é administrador. Aí ele me procurou e eu propus a ação para ele. Aí começou minha luta. Eu fiz a inicial e foram 11 audiências de instrução. A primeira audiência que foi marcada, eles sequestraram o meu cliente. Trouxeram uma carta precatória de Jussara e prenderam ele numa garagem que ele trabalhava ali na Rua 21. E eu fiquei doida. Quando o rapaz da garagem disse assim, levaram o Nilson preso. Pode procurar aí, que está esse processo aí, ele tem muitos volumes, 12 volumes. O Nilson prenderam, como? Aí me contaram. Quem era o advogado do empregador era o Jorge Augusto Jugman. Eu liguei para o Jorginho, intimidade com ele, de chamá-lo de Jorginho. Jorginho, aconteceu isso assim, e você vai para a audiência, eu não pedi não, você vai para a audiência e você vai concordar, eu vou requerer a juíza que adie a audiência, marque outra instrução, porque vocês sequestraram meu cliente. Porque é isso, presidente? Olha, eu só sei que o Jorginho, responsável ou não, ele não compareceu à audiência, ele mandou um colega de escritório dele fazer a audiência, e quem era a juíza presidente chamava a doutora Guilhermina, Guilhermina só. A doutora Guilhermina, que era da segunda junta, juíza presidente.
E foi esse atropelo, foram 11 instruções. Depois eu ganhei a ação, eles recorreram, foi para a 10ª, a 10ª julgou, eu ganhei. Quando voltou para executar, eu fui executar a ação e nós pioramos, não tinha mais nada no nome do povo, né? Aí fui para o escritório e piorei um caminhão e os móveis do escritório. Quando nós fomos pegar os bens, não existia mais nada. Já tinham sumido tudo. E o depositário era filho do dono da fazenda. Aí eu pedi a prisão. Quem autorizou a prisão foi o doutor Saulo, que era da 2ª junta. E o Saulo autorizou. Nessa noite que prenderam esse rapaz, eu não dormi na minha casa. Porque de deputado federal, a candidata a governador ligou para minha casa. E eu falava assim, e o Aldo não deixava eu atender. Aí, não, mas eu quero. Eu falei, não, Aí eu fui atender um deputado federal. E ele falou assim, olha, Maria José, ele foi colega do Aldo, Genésio de Barros, ele falou assim, olha, Maria José, você podia fazer uma coisa. Não, eu faço, a cor dele. Não, então você aceita o cheque dele? Ele falou, não, eu aceito o seu. Se você der um cheque, eu aceito dele, não, porque ele não presta, ele não garantiu nem os bens, como é que eu vou assinar? Eu tenho certeza que o doutor Saulo também não dormiu, foi a noite inteira. Então, essa ação é cheia de incidentes. Só sei que até hoje, meu cliente, mataram meu cliente. Ele foi embora daqui para Mato Grosso, casou por lá, e mataram ele. Mataram numa emboscada. Não me pergunte quem matou. Só sei que nós não sabíamos ainda que ele tinha morrido. Eu cheguei aqui na junta, Benedito me mostrou assim, Marizé, aqui tem um negócio para você dar ciência. Eu falei, o que é? Juntaram o atestado de óbito dele. Quem tinha juntado? O advogado do reclamado. Então, é um negócio assim que você não sabe. E eu só sei que até hoje eu não recebi essa ação. Por quê? Porque a Fazenda Santa Marta foi... nós não achamos bens, penhoramos boi aqui na pecuária. Levamos esses boi para um sítio que eu tenho em Bela Vista. É uma história bem longa. E aí, nós entregamos o boi, que era boi de... O Fobreno que autorizou pegar os bois. E aí nós levamos para a chácara, depois o juiz mandou devolver os bens, porque eles ofereceram outra coisa, e aí nós substituiu a penhora, aí nós fomos, a Fazenda Santa Marta, ficou a Fazenda Santa Marta responsável. Aí a Fazenda Santa Marta foi desapropriada. E agora é INCRA. O dinheiro está lá, está penhorado no rosto dos autos. Mas receber que é bom. Porque cada dia tem um recurso. E a Justiça Federal é muito apressada nela, né? Ela é muito célere, né? Não funciona, então, é aquele negócio. 32 anos, vai fazer 33 agora, o ano que vem. Doutora Maria José, sabe-se que a senhora foi a primeira mulher a atuar na Justiça do Trabalho defendendo os empregados. Sim. Naquela época, a senhora percebia no ambiente uma certa discriminação pelo fato da senhora ser mulher? Não, eu me sentia muito bem. Até o professor Vitor tinha sido meu professor, né? O doutor Dailton é uma pessoa maravilhosa. O Lustosa era quem assinou minhas primeiras petições. E aí eu nunca senti nem por parte do juiz, nem por nenhuma das partes. Uma vez eu fui fazer uma defesa do empregador e ele é até dono, é pai do dono do Flamboyant. E ele foi procurar o Aldo. O Iris Rezende Machado pediu e o Aldo, para o Aldo fazer essa defesa para ele. E o Aldo falou, mas não falou para ele que era eu que ia fazer. Quando eu sentei na mesa, ele olhou para o Aldo e falou assim,
essa mulher sabe alguma coisa? Aí o Aldo, pode confiar que ela sabe. Aí depois que ele saiu, que eu fiz, nós fizemos a audiência, fizemos até um acordo, porque era uma rural, era daquelas fazendas dele ali, Lorival Lousa. Ele falou assim para mim assim, me desculpe, eu não tive fé na senhora, mas agora eu ponho fé. Eu nunca, só foi essa coisa assim, eu nunca tive, graças a Deus eu nunca tive problema nenhum. Nos nossos dias atuais, a mulher está no mercado de trabalho, Sim. em diversas áreas, em todos os níveis. Mas a mulher continua sendo mãe, esposa, filha e administradora do lar. A senhora acha que com todas essas atividades correlacionadas, a família está ficando em segundo plano? Pô, isso não aconteceu comigo, né? Eu tenho 3 filhos, eu criei, eles eram pequenos ainda, quando eu entrei no SESC, eu não era casada, né? Casei depois, que eu casei em 60. E como advogada, eles já eram maiorzinhos, já tinham a escola. Mas eles nunca me atrapalharam. E eu nunca fui só advogada e funcionária do SESC. Eu fui funcionária do Sindicato dos Empregados do Comércio, eu fui professora no Serviço Social, eu fui professora na Faculdade de Anhanguera, eu fui conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, num período, e eu fazia muita coisa, e eu nunca deixei meus filhos e meu lar. É um negócio muito pesado, mas a mulher tem essa capacidade, desde que ela queira. No início da década de 90, chegou o que eu chamo de nosso grande momento, a criação do nosso TRT, 18ª Região. Diferentemente da criação da 10ª Região, que houve uma melhora, mas não foi tão direta, como a senhora viu a criação do TRT da 18ª Região enquanto cidadã goiana, enquanto advogada trabalhista? Quando foi criada a 18ª, eu já estava diminuindo a minha atuação na Justiça do Trabalho, né? Porque eu já tinha assumido um cargo de diretora administrativa no SESC que me tomava muito tempo, e eu deixei a advocacia por conta do Aldo e da Marialda, minha filha, né? O meu marido e a Marialda, minha filha. Então, a minha participação na Justiça era muito pequena. Era quase esporádica, entendeu? Era muito pouca a minha... Mas, mesmo assim, eu senti, porque como eu sempre fui muito ligada ao pessoal da Gatra, eu fui uma das fundadoras da Gatra, e eu vi que para eles, que tinha sido muito bom, mesmo para a Marialda e para o Aldo, foi muito bom a criação. Goiás se desenvolveu tanto que criou-se um número de juntas, de varas que foram instaladas, né? Foi exatamente porque, à medida que a justiça anda, que ela se desenvolve julgando processos, ela cresce. É uma coisa muito interessante. Quando ela não se desenvolve, as pessoas não buscam a justiça com medo do tempo que perde. Se ele precisa do emprego, ele fica com medo de não arranjar emprego, porque ele está pleiteando na justiça. O empregado tem muito isso, né? Ele não confia que, vão dar informação que eu estou pleiteando na justiça. E demorando, ele vive disso. Então, essa criação do tribunal, da 18ª, trouxe essa maior celeridade e a facilidade e o barateamento, para mim, dos advogados, porque é muito diferente você viajar, você fazer uma defesa ou pagar uma pessoa lá, né, para acompanhar seus processos, do que você fazer aqui.
Entende? Então é bem diferente. Eu acho que foi para o Estado foi maravilhoso, entendeu? E para os advogados, principalmente o advogado trabalhista, foi muito bom. E eu vejo outra coisa que eu achei muito interessante, é que parece que as pessoas, os advogados, tinham muito, que não advogavam na Justiça do Trabalho, tinham muito preconceito contra o advogado trabalhista, né? Preconceito mesmo, é muito interessante. Eles achavam que a gente não sabia nada. Eles falavam assim, mano, você advoga na Justiça do Trabalho, com deboche. Eu acho que era preconceito que eles tinham contra a justiça. Com a criação do tribunal, isso mudou. Eu acho que a justiça se tornou mais valorizada. E Goiás só ganhou. Os trabalhadores de Goiás ganharam muito. Na década de 40, Getúlio Vargas nos presenteou com a CLT. Porém, com a Constituição de 88, no artigo 7º, esses direitos, essas conquistas, parece que se tornaram mais populares. As pessoas ficaram sabendo mais de seus direitos, né? E eu pergunto para a senhora, com a Constituição de 88, a senhora acha que a sociedade conseguiu mais uma mudança? A senhora acha que foi uma conquista maior para a classe trabalhadora e talvez por causa disso o advogado trabalhista tenha conseguido ser melhor reconhecido? Olha, eu sempre achei a CLT um código muito avançado para a época. Eu acho que a visão do Getúlio Vargas foi muito além do que o Estado brasileiro pensava naquela época. Porque o trabalhador brasileiro não tinha proteção nenhuma, ele deu. Mas ela vinha numa CLT, eles chamavam livrinho, CLTzinha. Quer dizer, os outros advogados usavam esse termo para menosprezar o direito do trabalho, né? Com a Constituição, eu não sei se ela se tornou mais conhecido ou deu mais confiança para o empregado pleitear. Por quê? Porque o artigo 7º, ele resumiu, ele criou, ele firmou direitos que já eram discutidos nos tribunais, né? E ele só fixou mais, deu mais confiança, e aí, para quem pleiteava, para o empregado que pedia o direito, pleiteava o direito dele, e para o advogado que ia pleitear, porque quando o direito é constitucional, ele tem um peso maior, né? E aí, eu acho que a Constituição de 88, para mim, é um outro avanço nessa área, muito grande. Na época, o Ulisses Guimarães chamava a Constituição Cidadã, e realmente ela é uma Constituição Cidadã, porque ela firmou para o empregado o direito que ele tinha e que os empregadores e os mesmos julgadores ainda lutavam em firmar e dar o direito para eles, entendeu? Tinham receio de dar. Às vezes você ganhava aqui, quando chegava no tribunal, na segunda instância, ou no Tribunal Superior, ele caía por influência pura das classes empresariais. Eu nunca me esqueço que uma das minhas primeiras ações no sindicato foi pedindo a estabilidade da grávida, da mulher grávida. Isso em 75. Essa moça é louca. Me chamaram foi de louca. Eu levei ele até o Tribunal Superior. Eu fui discutir. Quando vem a Constituição, ela garante. Entendeu? Então, veja como a Constituição deu segurança.
Ela deu essa segurança para o advogado. Ele pleitear e ele se basear no direito que a Constituição dá. Aí os sindicatos passaram a também defender nas suas convenções, né? Eles passaram, o papel do sindicato dos sindicatos com a Constituição passou a se fortalecer. Ele defendeu o direito do empregado. Entendeu? Ele defendia por quê? Porque eles tinham uma base que eles julgavam mais justa, mais legal, que a CLT era uma leizinha. Era isso que a gente ouvia de muito. Juízes civilistas, então, aquela leizinha. Era muito ruim isso. Era uma leizinha ali. Você é advogado da justiça de trabalho. Quando a gente chegava na frente do juiz civil, ele não acreditava na gente. Ele achava que a gente não sabia pleitear o direito. Pelo amor de Deus, eu estou defendendo uma classe, o direito dela, direito constitucional. Ela trabalhou, ela fez por onde, não é? Então, eu acho que a Constituição, nessa área, ela realmente preencheu o título que o Ulisses Guimarães deu, de Constituição Cidadã. A senhora trabalhou num sindicato dos empregados durante a ditadura e depois do final da ditadura. A senhora viu muita modificação na atuação dos sindicatos nesses períodos diferentes? Olha, eu não sou muito de fazer essa avaliação para você, não, porque eu vejo o sindicato, eu não vou deixar de dizer o que eu penso. O sindicato, ele tem muito medo de defender o empregado. Ele não cumpre o papel dele. Não é sindicato, não é de empregado, não, é de empregado e de empregador. Eles têm o mesmo papel. Eles lutam pelo que eles se propõem a fazer. E isso depois, principalmente depois da Constituição, porque os sindicatos, eles eram ligados ao Ministério do Trabalho e fiscalizados pelo Ministério do Trabalho. A sua atuação. Hoje não é. Hoje eles são soltos. Então eles fazem o que eles querem. Os sindicatos da Constituição para cá, eles mudaram muito. Quando na época da Revolução, eles se acomodaram porque eles tinham medo das intervenções, né, de perderem aquilo ali. Não pense vocês que o sindicato de tempo de Getúlio, do Leonel Brizola, ele continuam quase do mesmo jeito. Passivos, eles não brigam. Vocês podem observar que vocês não verem uma briga de um sindicato na hora de fazer uma convenção. Não brigam. Eu pertenci ao sindicato. O Sinalba foi fundado por mim e pelo Norton. E quando a primeira vez que eu saí do SESC para brigar, do SESC, para brigar, porque o sindicato, o Sinalba é ligado. A criação do Sinalba foi os funcionários do SESC e do SESI e Senai. SESC e Senac. Depois é que veio bares e restaurantes, depois é que ampliou, mas eram só esses. Tinha o clube, tinha o Jockey, assim, o Jaó, só esses. Eu ficava louco com essa mulher doida, como é que ela vai defender numa convenção? Eu falei, então eu vou sair daqui, vou deixar. Porque esse é o meu papel, eu vim para cá, não foi para agradar patrão, eu não estou aqui. E os sindicatos fazem muito esse papel. Eu acho que o sindicato não tem essa representatividade que deveria ter e que os seus estatutos dizem, mas eles não praticam. Infelizmente. E olha que eu vivi nos dois lados. Eu vi de empregado, como eu trabalhei no SESC e trabalhei na Federação do Comércio, assessorando o ministro Elias do Faz durante 7 anos, assessorando ele, então eu conheço bem esse lado do empregador, que não é diferente dos outros da construção civil, não. É tudo igual. Aliás, o sindicato no Brasil é tudo igual. Tudo igual. Não tem nenhum diferente do outro, não.
Hoje, quanto menos o empregado ou o empregado, o sindicato de empregado falar molestar a federação, melhor para eles. Entendeu? Eles estão lá, em berço esplêndido. Não ligam para isso. Então, para mim, o sindicato, que era antes da Revolução e depois da Revolução, continua do mesmo jeito. Para mim, eles têm o mesmo papel. Depois do período do golpe militar, depois do período da ditadura, nós brasileiros, nós reconquistamos a nossa democracia. Sim. É o período que a gente vive atualmente. Qual a senhora acha que foi o papel dos advogados, âmbito nacional, e dos sindicatos na ajuda dessa reconquista da democracia? Nenhum. Nenhum, porque o sindicato tinha medo de sofrer intervenção do governo tomar e acabar com eles, né? Tanto que eles deram liberdade, porque hoje se queria sindicato até debaixo de pé de pau. Se nós quisermos sair daqui e formar um sindicato desse centro, aqui vocês formam. Então, banalizou-se os sindicatos. E a OAB? E a OAB? Olha, eu pertenci à ordem. Eu fui conselheira da ordem durante um mandato. Eu tive a maior decepção com a ordem. Enquanto instituição. Não tem diferença do sindicato também, não. Não defende ninguém. Ninguém. O que eu acho que a ordem é? A ordem, para mim, quem está lá não quer sair. Por quê? Porque alguma coisa tem de bom lá. O que eu não tenho? Eu não vi. Eu nunca ganhei, nunca consegui, nos meus 2 anos que eu fiquei como conselheira da ordem, eu nunca ganhei uma ação. Assim, me deram para mim propor uma ação lá. Nunca. Então, se as pessoas, e muita gente diz que é por isso que eles estão lá. Eu nunca, nem eu, nem meu grupo, que era um grupo que nós ganhamos a eleição na ordem, foi um grupo como é que fala? Adversário ao presidente da ordem. Nós éramos oposição. Nós ganhamos. Nós ficamos lá parecendo cão de guarda, só brigando. Os 2 anos nós ficamos lá. E a gente viu isso, entendeu? É uma casta que só defende eles. Só isso. Para mim, a ordem não tem diferença nenhuma dos sindicatos, da formação do sindicato. Tem. Uma vez eu disse para o Eli Alves Forte, que foi presidente da ordem, eu fui da chapa do Eli quando nós fomos a primeira vez ganhamos. E uma briga do Eli, porque era uma briga, esse preconceito, a própria ordem tinha com os advogados, trabalhistas eles não valorizavam. E aí nós fomos uma reunião lá por conta, era ali embaixo, e tinha, por conta de uma sala para nós ficarmos aqui, na Gata. E nós fomos lá. Ele tinha tomado posse, aí ele começou a discussão. Eu falei, Eli, me desculpe, desce do palanque, você está no palanque até agora. Você já ganhou a eleição, você já é presidente da ordem. Por favor, bora discutir a coisa. Por que os advogados trabalhistas, os outros advogados têm estacionamento, têm isso, têm aquilo, e nós não podemos ter? Por que vocês não vão brigar com o presidente do tribunal, que era o Maldonado? Por quê? Por que vocês ficam com esse medo da gente? Né? Não defendia. Advogado, colega deles. Por quê? Porque não interessava para eles. É advogadinho. Só faltava chamar a gente de porta de cadeia. A própria ordem fazia isso conosco. O Jerônimo. Enquanto eu vou, eu nem me lembro o nome. Então são coisas. O Jupiano. Era o Jupiano, que o Jupiano
também advogava no Justiça do Trabalho, mas depois, muito tempo depois, porque ele foi delegado, né? Era funcionário público, professor, depois que ele veio advogar. Mas é assim. Então, para mim, não tem diferença do sindicato. Devia ser. É uma instituição, o poder que ela tem. Nesse dia eu falando isso para Eli, eu falei para ele, Eli, você para mim, o presidente da ordem é a segunda autoridade no Estado. Você tem poder, então você tem que entender isso. Dentro do judiciário, você é o segundo poder. É o presidente dos tribunais, o presidente de tribunal, e você, enquanto presidente da ordem, então tem que se valorizar. Tem que lutar, tem que brigar. Você vê eles fazerem isso? Nada. De jeito nenhum. Quando é a eleição deles, você vê aquela briga. Por que eles não querem sair de lá? Deve ser muito boa, né? Em 31 de março de 1964, foi o chamado dia do golpe militar. O que a senhora lembra daquele dia? Onde a senhora estava? Como foi? 64. Olha, eu me lembro assim, porque o Aldo era fiscal de rendas e ele trabalhava em Hidrolândia. Ele foi e quando foi decretado o Estado, o presidente, eles proclamaram a república deles, né? Nós não tínhamos telefone, naquela época não existia celular, não existia nada, e eu sabia que o Aldo estava chegando em Hidrolândia. Eu fiquei com medo de prenderem ele. Então, eu fiquei com muito receio. Tinha um cunhado, ele já faleceu também, esse meu cunhado mexia com política estudantil, então eu fiquei com muito medo dele serem preso. O Aldo, porque o histórico dele não era bom, né? Era meio revolucionário. E aí eu fiquei com medo e procurando um jeito de telefonar e com medo de telefonar, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Então, eu me lembro que eu fiquei com muito medo, mas pelo meu marido e pelo meu cunhado, não por mim. Qual a pessoa mais próxima da senhora que foi lá no Palácio do Governo Estadual defender Mauro Borges? Naquela época que eles tentaram tirar ele à força. Não, porque eu morava no setor aeroporto nessa época, eu me lembro assim demais, nos aviões em Goiânia, rodando, coisa de louco. O setor aeroporto é uma loucura. E eu estava em casa, mas o Aldo não foi porque ficou preso. Eu tive que prender ele dentro de casa, senão ele estava lá, né? Eu não deixei. Falei, olha, doida eu sou, então você vai ficar dentro de casa, você não vai sair de casa, porque a gente não sabia o que podia acontecer, né? Eu acredito que nem o Aldo, que é uma pessoa muito ligada a mim, do Aldo Arantes, foi porque o Aldo não estava em Goiânia. Então eu não tenho ninguém assim, mas me lembro que foi uma cena bem feia, viu? Parecia o fim do mundo. Você vendo aqueles aviões baixinho, dando rasante na Praça Cívica. Horrível. Uma cena indescritível. Hoje, tudo já se passou, a democracia voltou. A nossa democracia está consolidada? É esse tipo de democracia que a senhora gostaria de estar vendo atualmente? Não sei se mudou muita coisa. Eu acho o seguinte... a política brasileira mudou de ruim para pior, né? Porque as pessoas se candidatam já pensando em quanto eu vou ganhar, e quantos empregados quantos filhos, quanto cunhado, quanto irmão eu vou pôr para trabalhar. Eles não pensam em nada, em população, servir a população, fazer alguma coisa pelo povo brasileiro, ninguém pensa, não. Olha, eu sou tão descrente. O Aldo foi político, ele trabalhou a vida inteira, acompanhou o Íris, é do antigo PSD, o Aldo a família dele. E
cada vez que se elege, o brasileiro é muito cheio de esperança, graças a Deus, né? E a gente tem muita fé que melhore, mas não dá 2 semanas para a gente acreditar. Logo cai e você vê as mesmas coisas se repetindo, se fazendo as mesmas coisas. O povo brasileiro cada dia mais mal educado. Quando eu digo mal educado, não tem educação e esquecem que a educação é o pilar de tudo, de tudo. Povo educado, ele tem mais saúde, tem tudo. Não precisava fazer mais nada se o Brasil educasse, alfabetizasse o povo brasileiro, que é totalmente analfabeto, né? Não é só saber ler, não. É saber, é ser letrado, como diz o caipira, é ser letrado. Nós não temos nada disso. O povo brasileiro vive à mercê da política, de coronelismo que já foi. É só um outro tipo de coronelismo, mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Nós temos, com a sede instalada aqui dentro das instalações do nosso tribunal, uma instituição muito respeitada, a Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas, a AGATRA. Uhum. A senhora foi uma das cofundadoras. Foi. O que a senhora me diz daquele momento e quais eram os outros nomes da fundação? Olha, naquela época foi o professor Vitor, que ele foi até presidente uns tempos, depois lá deixou. Dailton também ficou, mas depois deixou. Jorge Augusto, que era muito interessante, porque ele não advogava para empregado, porque a Gata foi formada quase advogado na sua grande maioria, que eu me lembro, era só o Jorginho, que era que advogava para empregador. Os outros todos eram advogados trabalhistas. E nós queríamos era sermos reconhecidos, era sermos valorizados, não só pelos juízes, como pelos órgãos de classe, como era a OAB, porque nós não éramos nada na OAB. Então a gente precisava mostrar para ele que nós éramos. Nós éramos gente, nós estamos aqui, ó, nós estamos presentes, nós também estudamos, nós também lutamos. Se vocês são de uma elite, nós somos, talvez de uma elite, eu acho que a Justiça do Trabalho ela é muito mais, é de uma classe muito mais elitizada do que as outras advocacias, entendeu? Por quê? Porque ela luta pelo direito de sobrevivência de um empregado. Então, isso para mim não tem preço. É muito gratificante você ver um empregado que trabalhava, hoje não é tão comum, trabalhava 10, 15 anos sem receber seus direitos e ele vem pleitear e ganha. Você vê a felicidade que ele recebe aquilo. Tem prêmio maior? Tem nenhum. A Justiça do Trabalho em Goiás e a classe do advogado trabalhista em Goiás, ela se desenvolveu bastante. A senhora esperava, a senhora visualizava que fosse desenvolver tanto? Olha, eu sempre tive muita fé. Eu advoguei e era minha grande paixão. Hoje eu não advogo, mas eu continuo, eu leio sempre, decisões, eu sou muito, eu gosto muito de apesar de não estar atuando, mas eu gosto de me atualizar. Até porque eu tenho uma filha que é advogada e ela liga para mim me discutindo comigo as coisas, né? Então, eu sempre estou atualizada. Então, não foi surpresa para mim. Surpresa para mim seria se não tivesse acontecido isso. Porque é uma luta. Foi uma luta que, quando nós fundamos a Agatra, foi com essa vontade de crescer, entendeu? De se projetar, de se destacar, de dizer, olha, nós estamos aqui, ó, nós somos também advogados. Quando nós concorremos lá no Conselho da Ordem, nós
tinha alguns que era advogado de empregador, eu de empregado, só tinha eu de empregado. Mas os outros eram de empregador. Então já tinha, nós fomos assim, mostrando, introduzindo para eles o papel do advogado trabalhista. Nós nunca, eu acho que foi uma luta de todos nós. Porque, olha, Vitor, você se vangloriou de ser advogado trabalhista. Dailton, que é um cara, para mim, é uma cabeça, um cara inteligentíssimo, sempre lutando. Delaíde entrou depois que a doutora Alice, depois da segunda junta, que a Adelaide começou a advogar. Desculpa eu tratá-la assim, é porque minha intimidade com ela é muito grande. Ela sabe que eu não chamo ela de ministra. Mas a Adelaide foi sempre uma lutadora, uma menina que vou ser advogada trabalhista, estudou e cresceu, chegou onde ela chegou. Então, a gente tem que entender que todos nós lutamos por isso, por nos mostrar que nós estamos aqui, que nós somos gente. Foi uma luta que não foi fácil, porque se a gente caísse no primeiro preconceito que a gente recebeu, advogadinha. Doutora Maria José, a Justiça do Trabalho já está com mais de 7 décadas. Muitos foram os desafios, muitas foram as conquistas. E agora, no século XXI, quais são os maiores desafios da Justiça do Trabalho? Meio difícil. Eu acho o seguinte, tudo evolui, né? Eu, por exemplo, se hoje eu teria uma dificuldade danada para mexer em computador e passar petição via online, eu tenho que ter uma senha para me olhar meus processos, tudo isso que eu acho que gera uma certa dificuldade para nós que vivemos em outra época, entendeu? Mas eu acredito que a Justiça do Trabalho, ela vislumbra coisas melhores, sempre melhor, sempre crescendo, sendo mais célere, julgando os processos com mais rapidez, porque ainda é muito lenta, muito. Tanto que a Justiça do Trabalho, quando ela chega, ela ainda é para poucos, quando devia ser para mais, né? Pessoas buscarem, eles não buscam, com 2 fatores. Um, com medo de perder o emprego, de conseguir um próximo emprego. O outro, pela demora de perder, não ter confiança no desenvolvimento da justiça. Eles não acreditam que o juiz seja isento. É muito difícil o empregado acreditar na isenção do juiz. Você tem que vender. Eu fiz muito isso. Vender a imagem do juiz, do julgador, porque à medida que eu defendi o juiz, eu estava me defendendo também. Eu sou parte desse processo. O advogado é parte do processo. Ele não é separado, né? Então, eu vejo isso, entendeu? Nós começamos com Getúlio Vargas, CLT. A gente passou pela Constituição de 88, artigo 7º. A gente informatizou os processos trabalhistas, mas mesmo assim ainda temos trabalhadores sem carteira assinada, trabalho escravo, trabalho infantil. O que ocorreu de errado? Eu acho que é a falta de justiça. Tá? É a falta de justiça. Porque se a justiça fosse feita, não tinha essas coisas. Eu acho que a justiça falha nisso aí. O papel... Porque eu não digo justiça só juiz, desembargadores, não. Juiz, eu começo a dizer justiça desde do governo até quem pratica a justiça, que são os desembargadores, né? Os ministros de tribunal. Então, por falta disso é que você ainda vê pessoas de carteira, porque
o que contribui para isso é a dificuldade que você tem de resolver os problemas. Você imagina 32 anos para receber um processo? Por quê? Porque se dá margem para recursozinhos sem fundamento. Quer dizer, isso é que eu acho que tem que ser resolvido. Tem que se enfrentar isso com muita seriedade. É a redução do número de processos, de recursos protelatórios que tem. É demais. É uma coisa fora do tanto. E ainda, além disso, a morosidade em se despachar, o comodismo que a justiça tem de despachar. Vocês sabem como é difícil você conseguir um despacho. Uma coisa que 1 minuto você dá, leva uma semana. Vou dizer, os reis estão aí, né? Isso, o reinado. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos a máquina de datilografia, o carbono, os processos amarelados pelo tempo, os grampos e clips quebrando as unhas das advogadas e das juízas. E atualmente é o processo 100% eletrônico. Hoje o juiz, se ele estiver trabalhando naquele momento, ele assina um despacho 1 da manhã, 11 da noite, e se o advogado quiser, em alguns segundos ele já tem acesso àquela informação e pode fazer o seu trabalho. Como a senhora vê essa evolução? Não vi muita coisa melhorar, não, entendeu? Eu te digo honestamente, eu tive um processo, que o Aldo deixou alguns processos, e eu tive que acompanhar. Um deles ainda não concluiu também, está aqui. Também tem 17 anos. E eu sou pesada com isso aí, tá? Para mim, criticar a justiça é fácil, porque comigo não anda. Então, eu não vejo isso, porque eu tenho um recebimento, uma guia para receber, que está desde fevereiro aí até hoje não saiu. E não é só um bater do dedo? Então, eu não vi, porque eu acho que ela trouxe foi dificuldade para os advogados antigos, porque ele vai depender, ele vai encarecer, porque ele não sabe mexer. Não me peça para mim sentar no computador e digitar uma petição, um recurso, eu acompanhar e mandar online para o tribunal. Quantas e quantas vezes eu tive que recorrer ao meu genro, o Fábio? Porque eu não sabia. Ou então eu vou depender de outra pessoa, pagar outra pessoa. Sendo uma coisa que eu fazia, eu levava, te entregava e você protocolava. Então, essas modernidades, elas têm que vir acompanhadas da celeridade dos julgadores, do juiz. Tem que ser pau a pau. Só um não adianta. A estética, a visão de fora, mudou bastante. Antes, era uma pequena sala na Avenida Goiás, que foi melhorando, melhorando. Hoje, a nossa corte, ela ocupa um quarteirão inteiro. Prédios altos, bem localizados, estamos construindo mais. Enquanto corte trabalhista, quais seriam os nossos próximos desafios para melhor atender o empregado e o advogado? Olha, eu não sei se prédio daí trouxe benefício para a justiça, não, para a celeridade da justiça, não. Acho que o que precisa é que o julgador, o juiz, se conscientize do papel dele, que aquela pessoa que pleiteou na justiça um direito dele, está dependendo daquele dinheiro para comer. Então, ele tem que julgar, ele tem que sentar e julgar. E isso não acontece. Então, os prédios só fizeram criar esse reinado, né? Essa corte, porque virou uma corte. Olha, eu sou muito
não acho que isso trouxe benefício nenhum para a justiça. Eu acho que aquela juntinha, lá na Praça Cívica, trabalhava mais do que hoje. Que tem vários assessores, o juiz ainda tem vários assessores, eles não fazem nada mais hoje, tudo é assessor quem faz. Muitas vezes ele nem sabe o que ele está assinando. Você sabe disso? Não sou eu que estou dizendo. Vocês sabem disso, muito bem. Que eles não sabem nem o que eles estão assinando. Eles vão para a sessão de julgamento sem conhecer o processo. Aí quem está lá para fazer a sustentação fica decepcionado porque sabe que o juiz não sabe. Um dia desse eu vi um negócio feio, não é aqui, no Tribunal de Justiça, mas não é aqui, não é diferente também não. O cara jogando paciência, pelo amor de Deus. Um juiz numa mesa de audiência, de julgamento, jogando paciência, que julgamento é que sai da cabeça desse homem? Nenhum. E isso não é novidade, não é mérito deles lá, não. Aqui também tem muitos. Olha, aqui tem um juiz, um desembargador julgou um processo meu. Eu tenho certeza que ele não sabe nem o que ele assinou. Que ele deu uma compensação num processo, e não faz muito tempo, não, faz um ano e pouco. Teve um processo civil, uma indenização que pediram lá, louco. Aí o advogado entrou aqui e pediu compensação na fase de execução. Quem já viu isso? E ele deu, total. Aí você fica louco. Pera lá, eu não sei mais direito? Sabe, mas quem assinou não sabe o que assinou. Com certeza que eles não sabem. Não sabia o que foi. Aí vai a gente gastar mais dinheiro, porque fomos para o TST com um fiozinho para entrar com um recurso de revista, só o fio, que é bem pequenininho, é só toda arrebentando, achamos esse, entramos com a ação para poder a pessoa não perder os 16 anos de direito que ele tinha ganhado, de 16 anos que está aqui. Tudo por falta de responsabilidade. Os julgadores não têm esse senso de responsabilidade, infelizmente. Infelizmente. Salvo poucas exceções. A sua vida profissional é extremamente vitoriosa. A senhora foi professora, foi advogada, trabalhou no SESC por mais de 50 anos e agora parou com tudo. O que a senhora tem feito atualmente e de que a senhora sente mais falta? Olha, eu hoje eu tenho um emprego maravilhoso, que muita gente desejava ter. Eu carrego minha neta de 12 anos para todos os lugares que ela precisa ir. Então, eu sou companheira dela. Eu falo assim, eu sou patroa, ela é minha patroa. Então, eu me sinto muito bem fazendo isso. Deixar uma vida toda ativa que eu tive, eu nunca fiquei só com uma coisa, eu sempre tive várias coisas na minha vida. E, de repente, eu ser dona de casa. Eu tinha muita vontade de ser dona de casa. Eu nunca fui a um shopping. Nunca sentei num shopping, tanto que eu não gosto. Sentar no shopping, ficar lá de tarde sentado. Eu achava aquilo um horror. Como continuo achando. Mas agora eu vou ela faz hipismo, eu vou para a hípica e fico lá 1 hora de braço cruzado vendo ela montar. Então, para mim, é um emprego maravilhoso, eu não sinto falta de nada. Até porque eu acho que você sente falta de quando você trabalha, é quando você não se completou. Eu me sinto totalmente gratificada. Eu sou uma pessoa privilegiada. Eu saí do Nordeste, vim para Goiás e eu cheguei a ser diretora regional de uma entidade do porte do SESC.
mérito, é muita felicidade para uma pessoa só. Uma menina, que eu saí de lá, semi-analfabeta, e vi Goiás, ir para Goiás crescer do tanto que eu cresci. Eu fui a primeira diretora regional mulher do país. Eu recebi homenagem pela Caixa Econômica quando o FGTS fez 40 anos, a Caixa Econômica me fez uma homenagem. Tá? Então, são coisas que têm uma gratificação tão grande que você não precisa nem pensar em fazer mais nada. Eu fiz tudo, tudo. Eu me sinto realizada, muito, muito, muito realizada. Tem filhos maravilhosos. Meus 3 filhos são 3 pérolas que Deus me deu. Tive um marido, quase 49 anos e pouco, que também foi uma pessoa, assim, maravilhosa. Ele foi o amigo, foi o companheiro e foi o parceiro nesses 49 anos. Muito mais amigo e parceiro do que o amigo, o namorado, o amor da vida da gente. Ele foi mais isso para mim do que mesmo o amor da minha vida. Porque eu tinha maior confiança nele, era um companheirão. Sempre foi. E meus filhos são maravilhosos. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, não distingo nenhum. Cada um deles melhor do que o outro. Então, para que eu quero mais nada na vida? Ainda receber... quando vocês me convidaram para vir, eu pensei, meu Deus, é tão gratificante a gente saber que alguém reconhece o que eu fiz e o que eu fui, e eu acho que isso é o coroamento. Eu ser convidada por vocês para fazer parte da memória dos advogados trabalhistas em Goiás, vocês não fazem ideia o tanto que isso me engrandece. Aí eu vejo que tudo que eu fiz foi pouco. Eu devia ter feito mais. Diante dessa carreira vitoriosa, quais os conselhos a senhora daria para os advogados que estão começando agora e pretendem escolher a área trabalhista? Olha, eu acho que uma das coisas é estudar, porque achavam que o advogado trabalhista não precisava estudar. Tem. Até porque o direito do trabalho, ele muda numa velocidade muito grande. Ele se renova a cada dia. As coisas que eram decididas quando eu comecei a advogar, hoje já se decide de uma outra forma. Então, você tem que estudar. Isso é muito humano. Acho que o advogado trabalhista tem que, principalmente para o empregado, ele tem que ter muita humanidade. Ele tem que saber que na frente dele tem uma pessoa que vai depender da honestidade dele. O objetivo deste projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a Justiça do Trabalho em Goiás. Pretendemos produzir um vídeo documentário e um livro. Que mensagem gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? Olha, primeiro de agradecimento, né? E que as pessoas que forem pesquisar, se puder se espelhar no que eu fui, no que eu representei, e que eu sinto que eu representei, eles pesquisem e usem o que eu usei o tempo inteiro da minha vida. Eu nunca advoguei, eu já falei aquele dia que eu conversei com vocês, eu nunca advoguei pensando no que eu ia ganhar. E sim no que aquilo que eu ia fazer e lutar para o empregado ganhar. Nunca sempre o meu cliente. Eu acho que o advogado tem que ser isso, pensar nisso. Então, eu gostaria que os futuros advogados, quando fossem pesquisar isso, e também conhecer o que foi a trajetória da Justiça do Trabalho em Goiás.
que é uma trajetória de sucesso. Se nós formos falar em prédio, que não é muito não aceito muito isso, mas a gente tem que pensar nisso, daquela portinha, que era uma porta, só tinha uma porta de entrada e de saída. Tinha mais, eu tinha que pular a janela. E era alto, era bem alto, assim, para a Praça Cívica. Para chegar no ponto que nós estamos hoje, na condição que vocês têm hoje, que vocês têm máquinas, que vocês têm mobiliário, que naquela época nem isso. Eu tenho certeza que isso aqui foi o sindicato da construção do imobiliário que fez para as juntas. Que eles faziam, eles davam. Entendeu? Esses móveis defensivos. Então, a justiça dependia de tudo, hoje ela não depende. A justiça hoje só depende dela. Então, por isso que eu digo, se você, quem for pesquisar, pensar nisso, do desenvolvimento e do crescimento da justiça em Goiás, tem que se vangloriar desse Estado. Doutora Maria José, qual a pergunta a senhora acha que ainda não foi feita e que está faltando nessa entrevista? Acho que nenhum, vocês perguntaram muito. Eu acho que eu falei demais. Estou muito satisfeita, muito mesmo, viu? Muito gratificada. Vocês não fazem ideia o tanto que isso fez bem para mim. Para mim e para meus filhos. Meus filhos ficaram muito felizes com isso. Porque é um destaque, é uma pessoa participar de uma história é muito bom. Quem é a doutora Maria José, na opinião da doutora Maria José? Olha, eu acho que eu sou muito corajosa. Maria José é uma pessoa que não tem medo de nada. Eu nunca tive. Eu sempre fui muito atrevida nas minhas posições. Não me arrependo disso. Eu nunca deixei de ser sincera, de falar a verdade quando me foi perguntado. Nunca, nunca. Sempre fui isso que vocês viram aqui, falar as coisas com muita franqueza e sem medo nenhum. Então, é essa Maria José que eu reconheço que sou. Que eu me vejo assim, muito corajosa. Até porque a origem da gente foi muito humilde. E eu cresci, tudo isso que eu cresci, eu acho que eu já nasci com essa coragem, porque senão eu não tinha chegado onde eu cheguei, saído da minha casa e vindo para Goiás estudar. Mas eu sempre fui muito corajosa. Nunca tive medo de ninguém. A palavra medo nunca passou na minha cabeça. Nunca tive medo das consequências, até porque, como eu sou muito sincera, eu não tenho medo de dizer as coisas. Doutora Maria José, o que é a vida? A vida? Eu acho a vida maravilhosa. Você pensou? É muito bom. Mas tem coisa melhor no mundo do que viver. E viver intensamente como eu vivi. Eu trabalhei demais, estudei, trabalhei, criei meus filhos, fui mãe, fui esposa, eu nunca deixei de ser isso. Então, a vida me proporcionou tanta coisa boa. Mas que coisa melhor do que o momento que eu estou vivendo hoje? Né? Então, a vida é maravilhosa. Doutora Maria José, em nome do Centro de Memória, do Tribunal da 18ª Região, eu gostaria de agradecer a senhora por essa entrevista. Muito obrigado. Obrigada a vocês.